Muito bem, queridos amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre Nisto Cremos. Todos os dias aprendendo um pouquinho sobre uma doutrina que os adventistas do sétimo dia defendem. Mas antes, eu queria falar para você de um projeto muito especial do estudo do livro de Daniel. É isso mesmo. Todos os domingos eu estou fazendo o estudo do livro do profeta Daniel na Igreja Adventista Central de Tubarão. Você que mora em Tubarão, domingo passado começamos essa série na igreja. Domingo que vem é a continuidade. E você está convidado para estar com a gente lá. Se você quiser participar dessa série, eu vou dar para você o endereço. É na rua Luiz Martins Colasso, 570. Todos os domingos, 8 da noite, eu estarei nesse endereço aí em Tubarão. Agora, para você que mora em Porto Belo, Itapema e região, eu quero dizer para você que é hoje, quarta-feira, dia 9 de abril, que nós iremos começar essa série de Daniel aí no bairro Perequê, na Igreja Adventista do Perequê. O endereço, Rua Olinda Peixoto, 611. Então, a partir de hoje, todas as quartas, eu vou estar na Igreja Adventista do Perequê e você é o meu convidado. Você, para participar dessa série, pode acessar o nosso site, encontrecomavida.tv e fazer a sua inscrição, tá bem? Se inscreva lá, encontrecomavida.tv. Você se inscreve, vai gerar um QR Code para você, o site. Esse QR Code vai para o seu e-mail. Você poderá imprimi-lo ou levá-lo no seu celular como ingresso para o nosso evento. Agora, se você não conseguir fazer a inscrição, não tem problema. No dia do evento, hoje à noite, lá na recepção do evento, você então faz a sua inscrição. Repetindo o endereço, Rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê, cidade de Porto Belo. Então, hoje, 8 da noite, eu espero você lá para essa série muito especial. E para você que mora em todo o estado de Santa Catarina, inclusive aí no Perequê, Porto Belo, Tubarão, estamos oferecendo essa linda revista de presente. Quer essa revista com todos os temas que eu irei estudar nestas séries? Basta você então acessar o nosso site, encontrecomavida.tv e fazer então a sua solicitação. Alguém da equipe do programa vai entregar no seu endereço, em qualquer lugar de Santa Catarina. Se você quiser pedir pelo WhatsApp, o número é o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Você que mora fora de Santa Catarina, pede pelo WhatsApp e a gente manda para você o arquivo digital, porque o arquivo impresso, que eu tenho em minhas mãos, vale apenas essa promoção para o estado de Santa Catarina. Tá bom? Muito obrigado então você e eu espero você hoje lá no Perequê e aos domingos lá em Tubarão para estudarmos juntos essa temática. A temática é essa que todas as sextas aqui no programa Encontro com a Vida a gente está abordando. Sexta é dia de estudar as profecias de Daniel, tá bem? Pega a sua Bíblia agora, vamos ao tema de hoje. Estamos aí nessa série Nisto Cremos, né? O que creem os adventistas do sétimo dia e hoje nós iremos falar sobre o dom de profecia. Chegamos ao nosso 17º estudo, a nossa 17ª crença fundamental, dom de profecia. Antes de avançarmos, ora comigo, pedindo a bênção do Senhor. Eterno Deus e Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco. E que agora, ao abrirmos o Teu livro sagrado, a nossa mente também se abra e que o nosso coração também se abra para aceitar a Tua vontade. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse instante. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos ao tema de hoje. Nas Escrituras, o termo profeta significa alguém que recebe comunicações de Deus e transmite o propósito das mesmas ao povo. Esse é o significado de profeta. Inclusive, no hebraico, a palavra profeta é navi e no grego, profetes. E a palavra navi, ela significa
porta-voz. Quem é um profeta? É o porta-voz de Deus. É aquele que recebe de Deus a mensagem e entrega para as pessoas. Você vai perceber que houve profetas na Bíblia que nunca profetizaram, nunca fizeram uma profecia de algo que aconteceria no futuro, mas revelaram a vontade de Deus para aquele momento. Então, profeta não é só aquele que faz uma profecia. Profeta é aquele que leva a mensagem de Deus em todos os momentos. E o profeta não escolhe ser profeta. Não foi Moisés quem disse, eu quero ser um profeta. Não, Deus apareceu para ele lá na sarça ardente e fez o chamado para ele. Amós estava lá cuidando dos bois, né? Era boieiro, diz a Bíblia, boieiro, diz a Bíblia. E Deus foi lá e chamou Amós para o ministério profético. Deus chamou Paulo na estrada de Damasco. Então é Deus quem toma a iniciativa para chamar o profeta. Não é o profeta que se voluntaria para fazer a obra de profeta. Lembra quando Deus chamou Isaías? Deus perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então houve ali em Isaías capítulo 6 um chamado de Isaías para o ministério profético. Então o profeta é o porta-voz de Deus. A Bíblia, ela é resultada do dom profético, porque foram cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia. Esses autores chamamos de profetas, porque eles transmitiram a mensagem de Deus. Eles eram os porta-vozes de Deus. Então hoje nós vamos aprender mais a respeito dos dons proféticos. Nos tempos bíblicos, através dos anos, Deus concedeu revelações de sua vontade a seu povo, utilizando as pessoas que haviam recebido o dom de profecia. Em Amós, capítulo 3, verso 7, nós lemos, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tudo que Deus faria na história foi revelado na profecia. Deus revelou que enviaria o dilúvio, Deus revelou que enviaria Jesus, Deus revelou que ele vai voltar uma segunda vez. Tudo está revelado na profecia. Antes de Deus agir, ele revela o que vai fazer e ele faz isso através do profeta. Agora, quais são as funções do dom profético no Novo Testamento? Então, o Novo Testamento concede ao dom de profecia um lugar proeminente entre os dons que o Espírito concede. É por isso que aqui tem vários textos do apóstolo Paulo, e Paulo diz assim, buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Então, o dom profético é um dom que o próprio apóstolo Paulo motiva as pessoas a buscarem. Então, no Novo Testamento, o dom profético tinha algumas funções. A primeira delas era prestar assistência na fundação da igreja. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o dom profético primeiro serviu como fundamento da igreja. A igreja cristã foi fundamentada nos apóstolos e nos profetas. O dom profético serviu como fundamento da igreja. Também serviu para iniciar a expansão, a extensão missionária, porque o Espírito Santo concedeu dons aos apóstolos e eles agora, imbuídos do poder do Espírito, saíram para pregar, exercendo seus dons espirituais. Paulo e Barnabé é um exemplo disso em suas viagens missionárias. Deus deu dons a essa dupla e eles saíram pregando o Evangelho. O Espírito os orientou no tocante ao local que eles deveriam trabalhar e às atividades que deveriam desenvolver. O dom profético também serve para edificar a igreja. Paulo diz, o que profetiza edifica a igreja. As profecias são pronunciadas para os homens, edificando, exortando e consolando. Então, a profecia tem um objetivo muito claro de edificar a igreja.
Então, quando há o dom profético, há a edificação. E esse dom profético, ele deveria estar com a igreja até o tempo do fim. Não foi restrito aos tempos da Bíblia. O dom profético também serve para unir e proteger a igreja. Os profetas contribuíram para trazer a lume a unidade da fé, protegendo a igreja contra as falsas doutrinas. Pega, por exemplo, as 3 cartas escritas pelo apóstolo João. Ele vai combater severamente as heresias que estavam querendo entrar dentro da igreja. Aqui você tem um exemplo claro de Deus usando o dom profético manifestado no apóstolo João para evitar que heresias entrassem dentro da igreja. Então a verdade foi preservada. João vai denunciar o anticristo. Quem é o anticristo? O que faz o anticristo? Se alguém pregasse um outro evangelho que não aqueles que eles haviam recebido, que fosse anátema. Então o dom profético, ele protege a igreja dos erros, das heresias. Logo a palavra de Deus diz, em não havendo profecia, o povo se corrompe. O dom profético também serve para advertir quanto a dificuldades futuras. Um dos profetas do Novo Testamento advertiu quanto à proximidade de uma fome futura. E a igreja iniciou um programa de assistência, mediante o qual foram aliviados aqueles que enfrentaram a dificuldade. Está em Atos, capítulo 11. E você vai se lembrar que vários irmãos de Roma enviaram alimentos para ajudar a fome que se estabeleceu naqueles dias. E agora, nos últimos dias, nós devemos esperar uma continuidade dos dons espirituais. O dom de profecia deveria aparecer no tempo do fim. O declínio da espiritualidade da igreja conduziu a uma redução, tanto da presença do Espírito quanto de seus dons. E falsos profetas ocasionaram perda de confiança no dom profético. Interessante que João Batista, quando ele aparece, ele recebe o dom profético, ele anuncia o primeiro advento de Cristo. E nós podemos esperar que Deus agora envie esse mesmo dom para proclamar o segundo advento de Cristo. E é por isso que Joel 2, 28 a 31 fala que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a criatura, até sobre vossos filhos e vossas filhas derramaria o meu Espírito. Isso quer dizer que o Espírito Santo será derramado sobre os sinceros filhos de Deus. Dons espirituais seriam concedidos em todos os momentos da história e que o dom profético seria visto com a igreja até no tempo do fim. Nós podemos aprender isso do ensino do próprio Jesus. A igreja remanescente do tempo do fim, ela teria o dom profético. Em Apocalipse aparece a palavra, o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 12, 17, ali você tem 2 características da igreja verdadeira. E é dito que o diabo, o dragão, irou-se contra a mulher que é a igreja e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Já em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa expressão, o espírito da profecia, ela pode se referir primeiro ao Espírito Santo que inspirou os profetas. Pode se referir também à operação do dom de profecia e pode se referir também ao instrumento da profecia, que é o profeta. Ou seja, na igreja remanescente do tempo do fim, nós teríamos um profeta moderno. Assim, nós poderíamos esperar que o dom profético se manifestasse no tempo pós-bíblico, no tempo do fim. Foi o dom profético quem produziu a Bíblia. E no período pós-bíblico, ele não deve superar as Escrituras ou acrescentar algo a elas. O dom profético atuará no tempo do fim, assim como atuou nos dias dos apóstolos. E para nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que o dom profético manifestou-se numa senhora chamada Ellen Golden White. E hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela.
Agora, como podemos testar o dom profético? Como saber se um profeta é verdadeiro? Uma vez que a Bíblia adverte que antes do retorno de Cristo apareceriam muitos falsos profetas, devemos investigar cuidadosamente todas as reivindicações de manifestação do dom profético, aplicando os testes bíblicos, e assim nós vamos identificar o verdadeiro profeta. Por exemplo, qual é o primeiro teste que a Bíblia pode aplicar? Harmoniza-se a mensagem do profeta com a Bíblia? Um profeta posterior jamais deverá contradizer um profeta anterior. O Santo Espírito jamais se contradiz. Você entende agora por que nós rejeitamos alguns livros que são classificados como apócrifos e eles não entraram para o cânon da Bíblia? Porque há divergência entre o que eles ensinam e aquilo que a Bíblia, os outros 66 livros, ensinam. E não pode haver divergência. Não pode Moisés falar uma coisa e depois o apóstolo Pedro falar outra. Eles devem falar em sintonia. Se um profeta fala uma coisa que foi dito diferente na Bíblia, isso é prova de que ele é um falso profeta. Então, o primeiro teste que a Bíblia oferece, nós devemos ter a mensagem do profeta em harmonia com a Bíblia. Segundo, as predições comprovam-se verdadeiras? Embora as profecias possam representar uma pequena parcela da mensagem profética, a sua exatidão deve ser demonstrada. Então, se o profeta faz uma profecia e ela não se cumpre, é prova de que ele é um falso profeta. É claro, a não ser das profecias condicionais. Vou dar um exemplo para você. Foi a experiência do profeta engolido por um peixe. Jonas era um profeta verdadeiro ou falso? Verdadeiro, nós acreditamos. Mas ele pregou que Nínive seria subvertida. E finalmente Nínive não foi destruída. Por que não? Porque toda a cidade se converteu. Então aquela era uma profecia condicional. O povo preencheu a condição. A destruição não veio. Então, se a profecia é condicional, ela pode acontecer ou não, dependendo das circunstâncias. Isso não desabona o dom profético, como no caso de Jonas. Então, amigos, a profecia, se ela não é condicional, ela deve se cumprir. E se ela não se cumpre, é porque o profeta é falso. Um quarto teste. O profeta verdadeiro ele vai reconhecer a encarnação de Cristo. O verdadeiro profeta crê na divindade e pré-existência de Cristo. Seu nascimento virginal, sua verdadeira humanidade. Se o profeta não crê na encarnação de Cristo e não crê que ele é Deus, esse tal é um falso profeta. E um outro teste, os frutos que o profeta produz. Nós podemos discernir os falsos profetas a partir dos seus frutos. E esse teste é o próprio Jesus quem nos dá, quando ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se o profeta produz frutos dignos de arrependimento, isso indica que ele é um verdadeiro profeta. Se a sua vida é coerente com aquilo que a Bíblia ensina, isso é prova de que ele é um verdadeiro profeta. Os adventistas do sétimo dia acreditam que o dom profético no tempo do fim foi manifestado em Ellen G. White. E todos os testes bíblicos foram satisfeitos ao aplicados a essa mulher, que teve um ministério que durou 70 anos. Exemplo, a concordância com a Bíblia. Cuidadosos estudos têm demonstrado que os escritos de Ellen G. White são coerentes, fidedignos e em total concordância com as Escrituras. Você não vai encontrar um parágrafo de Ellen G. White ensinando uma coisa que na Bíblia está sendo ensinado de forma diferente. Ela passa nesse teste. Um segundo teste tem a ver com a exatidão das predições. Ellen G. White fez algumas predições. Entretanto,
aquelas que podem ser testadas cumpriram-se com extraordinária precisão. Vou dar aqui um exemplo para vocês. O surgimento do moderno espiritualismo. Em 1850, quando o espiritualismo ainda se encontrava nos primeiros passos, Ellen G. White o identificou como um dos grandes enganos dos últimos dias. E hoje, o espiritualismo tem se estendido ao mundo inteiro. Em 1850, ela disse que isso aconteceria. Um outro detalhe. Os escritos de Ellen G. White não constituem um substitutivo da Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. A Igreja Adventista não acredita que os escritos de Ellen G. White estejam no mesmo pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Se assim nós crêssemos, nós deixaríamos de ser uma igreja protestante, tradicional, que acredita no princípio sola Scriptura, só a Escritura. Como você tem visto até aqui, as 28 crenças fundamentais dos adventistas se baseiam exclusivamente na Bíblia. Nós não temos nenhuma doutrina estabelecida em cima do que disse Ellen G. White, apenas no que diz a Bíblia, porque para nós a Bíblia é a única regra de fé e prática. Infelizmente, algumas pessoas disseminam desinformação e acabam ensinando o que nós não ensinamos. Mas que fique claro para você, nós não acreditamos de que os livros de Ellen G. White estejam no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Nem ela mesma pretendeu isso. Nós iremos ver um texto onde ela diz claramente que o que ela escreveu foi para ajudar as pessoas a voltar à Bíblia, para levar as pessoas à Bíblia e não para ser um substituto a ela. Assim, Ellen G. White passa também nesse teste. Para nós, adventistas, a Bíblia é o padrão supremo. Nós cremos no princípio da reforma, sola Scriptura, a Bíblia como seu próprio intérprete, sozinha como base de todas as doutrinas. Assim devemos nós proceder. Ellen G. White encarou seu trabalho como a condução das pessoas de volta à Bíblia. Aqui está o livro que eu me referi. O compositor evangelista, na página 125, ela declarou: pouca importância é dado à Bíblia. E assim o Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Ou seja, ela sempre trabalhou para que as pessoas voltassem sua atenção para a Bíblia, num tempo de descrença da palavra. Ela também escreveu no livro Testemunhos, volume 5, os testemunhos escritos não são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas. Ou seja, aquilo que Ellen G. White escreveu veio para confirmar as verdades que já haviam sido reveladas, para relembrar as pessoas, para ajudá-las. Você que está nos assistindo pelo YouTube, aqui mesmo em meu canal, nós estamos tendo uma série muito especial sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Nossa História. Todas as sextas-feiras estamos postando um vídeo a respeito da história do Adventismo. E nesses episódios curtos de 6, 7, 8 minutos, nós estamos contando também a história do dom profético como manifestado em Ellen G. White. E aqueles que conhecem um pouco mais da história dessa mulher sabem da grande contribuição que ela trouxe para todos nós. Ellen G. White dedicou 70 anos de sua vida ao ministério profético. Nesse período, ela foi uma prolífera escritora. Mais de 100.000 páginas manuscritas. E esses conselhos que ela deixou buscam nos levar de volta para a palavra de Deus. Eu dou um conselho para você. Na internet você vai encontrar todos os livros publicados de Ellen gratuitamente para você ler. Comece a ler algum livro de Ellen G. White e você vai perceber que alguém que frequentou 2 anos a uma escola primária não poderia ter todo esse conhecimento
essa bagagem, a não ser que o Espírito Santo a estivesse conduzindo. Ela falou sobre saúde, educação, família, psicologia, ciência e tantos outros temas por orientação divina. Por isso que nós adventistas acreditamos que o dom profético foi nela manifestado. Eu queria convidar você a conhecer mais da sua história, a buscar ler em fontes que a igreja tem, não em fontes falsas, em argumentos falsos que às vezes surgem por aí. Até pessoas dizendo que ela nunca disse, ou atribuindo a ela obras que ela nunca escreveu. Mas procure ler o que ela escreveu e você vai perceber que este é um dom maravilhoso que foi manifestado nela para benefício de todos nós. Sim, meu amigo, minha amiga, nós devemos estar atentos ao dom de profecia. Em não havendo profecia, o povo se corrompe. E a igreja remanescente do tempo do fim, ela é desenhada no Apocalipse como guardando a lei de Deus e possuindo o dom profético. Nós adventistas acreditamos que esse dom profético se manifestou na vida dessa mulher, Ellen G. White. E eu deixo para você a sugestão de ler seus livros, de estudá-los, e você será beneficiado, bem como sua família, no seu crescimento espiritual e no seu preparo para o céu. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado hoje pela certeza de que em todos os momentos dons espirituais acompanhariam a igreja, especialmente o dom profético nesse tempo final da história. Nos ajuda, Pai, a darmos valor à voz profética e a conhecermos a Tua vontade revelada através desse dom. Fica com todos nós nesse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.